Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de Mecânica das Rochas. O assunto dessa aula é propriedades índice. Antes que eu me esqueça, eu não me apresentei na primeira aula, meu nome é Michael Santos, sou professor de Engenharia de Minas pela Federal do Oeste do Pará. O tema de hoje é propriedades índice. E o que seriam elas? O que isso significa? As propriedades índices são as características que compõem a rocha intacta. Lembra? O maciço rochoso, quer ele seja de talude ou de uma escavação subterrânea, ele é composto de descontinuidades e rocha intacta, tá? Montando esse conjunto aí, a gente tem o maciço rochoso. Então, as propriedades índice diz respeito apenas à rocha intacta. São as características dela que vão influenciar no comportamento mecânico do maciço rochoso ao final, tá? A princípio da rocha e depois do maciço rochoso. Beleza? Vamos começar? Certo. Antes da entrada às propriedades índice, eu queria falar para vocês algumas definições que são importantes e não foram listadas na aula passada. A gente tem a isotropia, a ideia de iso, tá? Ela tem um comportamento, espera-se o comportamento geomecânico do maciço rochoso igual, independente da direção que a gente está seguindo, tá? Na natureza, a rocha ela apresenta isotropia, mas dificilmente ela vai ser perfeita. Tem alguns casos, tá? A gente tem aí a halita, se a gente tiver um cubo gigante de halita, provavelmente ela tem todas as propriedades iguais, em todos os sentidos e direções, tá? Mas na natureza, as rochas, não aí a gente está falando de rochas principalmente que não são compostas de apenas um mineral, como a halita, mas rochas com vários componentes diferentes, tá? Então a isotropia nesse caso, na natureza, elas são exceções. A regra é que elas, conforme vá modificando o local que a gente está avaliando do maciço rochoso, o comportamento geomecânico seja diferente, uma resistência maior, uma deformação menor e assim vai. Planos de descontinuidades, orientações minerais, texturas, microestruturas também da rocha. Essas são características que impossibilitam existir a isotropia perfeita. Nesse caso aqui, que é um caso raro, tá? É uma rocha, um paredão gigantesco. A gente percebe aqui uma isotropia no sentido horizontal, na direção tanto leste-oeste, norte-sul, tá? Noroeste-sudeste, assim vai, mas sempre nessa ideia horizontal. Na vertical, a gente não pode dizer que esse maciço rochoso ele é isotrópico, tá? Provavelmente ele tem intenções e deformações diferentes, mas na horizontal ele segue uma regra, pelo menos naquele mesmo plano, naquela mesma profundidade, tá? Por exemplo, nessa altura aqui, ó, deixa eu fazer um risco. Por exemplo, nesse plano aqui a gente tem uma isotropia, então não vai ter grandes diferenças de propriedades capazes de fazer com que o maciço rochoso se comporte de forma diferente, nesse mesmo plano amarelo que eu desenhei aí, beleza? É observado aí na anisotropia que numa mesma direção, qualquer plano, seja vertical, horizontal, meio diagonal, meio inclinado, tem um comportamento diferente do maciço rochoso. Então aí essa é a regra na natureza. Rochas compostas de minerais diferentes vão, em cada direção, em cada sentido, a gente vai ter características geomecânicas diferentes. Resistência à compressão, deformação, dilatação térmica, enfim, várias características diferentes por causa da sua composição, por essa mistura que é a rocha, a mistura de minerais que é composto uma rocha, tá? Tradicionalmente falando, a maioria delas. E aqui algumas estruturas que auxiliam a anisotropia, tá? No último slide a gente viu outras estruturas que também auxiliam a anisotropia ou fazem mal à isotropia. Aqui elas estão colaborando com a anisotropia. A gente vê clivagem, que é um plano preferencial de quebra, plano de acamamento, a gente está falando mais de rochas sedimentares, do contrário seria contato litológico. Orientações preferenciais de estruturas, tá? A gente tem descontinuidades, contato litológico numa orientação preferencial, organização dos minerais, como ele está disposto, como ele é encontrado dentro de uma rocha, enfim, várias características diferentes que aí vão colaborar com o que acontece mais na natureza, a anisotropia das rochas. E aqui a gente tem nesse balão aqui, né, um comportamento geomecânico diferente, dependendo da onde está se analisando do maciço rochoso. Rochas como filitos, ardósios e Em rochas como filitos e ardócias,
A resistência à compressão uniaxial pode variar de 5 a 10 vezes em diferentes direções. Então, o mesmo maciço rochoso pode ter essa característica que é muito importante, que é a resistência geomecânica à compressão, de 5 até 10 vezes diferente de um ponto para o outro. Pode estar até próximo, basta mudar o sentido ou a direção e a gente tem essa avaliação de características completamente diferentes, como aí a resistência à compressão uniaxial, no mesmo maciço rochoso. Outra característica é a homogeneidade e heterogeneidade das rochas. A gente tem o homogêneo quando ele é similar uniforme em todos os pontos. A alita aí é o nosso exemplo, eu já tinha citado ela antes. Ela é a mesma em todo ponto, em termos de cor, brilho, textura, estrutura, que são NaCl, 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 e planos de clivagem, tá? E heterogêneo é composto por vários minerais diferentes, é essa farofa aí de rochas diferentes. A gente tem composições diferentes e uma mesma rocha. O nosso exemplo aqui é o granito. Tem desde rochas félsicas quanto máficas, com composição muito variada entre elas, e ainda a parte da rocha que sedimentou os minerais, tá? Então, em termos de cor, ela vai variar, de brilho, de textura. Se a gente pega um granito, aquelas mesas de granito aí que a gente pode ter mais contato, né, no dia a dia, a gente vê que tem pontos que brilham muito, como quartzo, são quartzes, tá? E outros pontos que não, que mal brilham. Texturas diferentes, tá? A mesa, por exemplo, ela não vai contar nesse ponto porque ela é polida, tá? Então vai ter uma textura similar, mas se a gente vai em campo, um granito, em uma rocha mesmo que você toca, você observa que a textura dela varia, dependendo do ponto. Estruturas diferentes, planos de clivagem, tá? Então é uma rocha heterogênea. Homogênea, geralmente elas são formadas por um único mineral, tá? Nesse caso a alita, ela é formada pela mesma estrutura de NaCl ao redor dela toda, e heterogênea geralmente é formada por estruturas diferentes, por combinações geoquímicas diferentes. Beleza? Aqui eu tenho outras descontinuidades. Na primeira aula eu reforcei bastante as definições das descontinuidades que são originadas de fora para dentro do maciço rochoso, tá? Que provavelmente sofreu intemperismo, sofreu alguma tensão, sofreu alguma deformação. E essas descontinuidades, elas também vão afetar igualmente, elas também são chamadas, podem ser generalizadas com a palavra descontinuidades, mas elas vão afetar também o maciço rochoso da mesma forma, em termos de resistência geomecânica, deformação, enfim. Tá? Então, são características internas da rocha ou da gênese dela. Tá? Pode ser externas, mas da época que ela foi formada. A gente tem as xistosidades, a gente tem um xisto aqui do lado. Ele tem finas lâminas delgadas, tá? Ao longo dele, tem uma textura bem única, essa xistosidade, e são consideradas descontinuidades. Acamamento, quando a gente fala, a gente está mais relacionando com rochas sedimentares, que elas foram depositadas umas sobre as outras, tá? Foliação, a foliação é uma forma de metamorfismo, só que não chegou a realizar o dobramento, então ficaram características paralelas a ela. A gente tem aqui uma hematita bandada, que também mostra descontinuidades geológicas, litológicas diferentes. Então a gente tem aqui também contatos litológicos que chegaram a dobrar. Então provavelmente aí rochas metamórficas, que tem essa característica de dobras, que sofreu pressão e em altas temperaturas, e aconteceu isso aqui, ó. Além do contato litológico, a gente tem a presença de dobras. Então tudo isso são características que vão contar como descontinuidades e vão ser tratadas igualmente de forma genérica como descontinuidades na geomecânica da rocha. Beleza? Certo, agora finalmente a gente chegou no tema da aula, né? Propriedades índice. E por que elas são importantes serem estudadas também? Como eu falei, elas influenciam, tá? Elas não necessariamente governam, mas elas influenciam coisas como o custo de projeto de engenharia, a própria execução do projeto, se precisa de suporte, se não precisa, como ela vai reagir, quando que ela vai romper ou colapsar. Então vai influenciar de forma geral no planejamento da minha estrutura geotécnica, tá? Então é importante o estudo prévio aí das propriedades índice para qualquer projeto. E ao final do estudo das propriedades índice, a gente pode estar prevendo aí o comportamento geomecânico. Lembra que eu falei no começo da aula, propriedades índice, eu estou falando de rocha intacta. E depois vai ser adicionado as descontinuidades e vai montar
modelos dessa forma, olha, modelos tridimensionais geomecânicos que são muito utilizados hoje. E o primeiro dado da coleta em softwares desse tipo é justamente as propriedades índices do material, da rocha intacta no caso. Beleza? Vamos lá. Propriedades índice, a gente tem aqui classificação geomecânica dos materiais rochosos. Índices físicos, a gente pode citar massa específica, porosidade, absorção de água. A gente tem uma sequência de propriedades índice relacionadas aos índices físicos. As propriedades índice elas vão ser avaliadas a partir daqui, ó. A partir daqui, rocha intacta. A gente tem as descontinuidades do maciço rochoso, a gente pega a amostra de rocha intacta para fazer todos os testes. Só uma, provavelmente várias, tá? E aí a gente vai ver propriedades índice hoje como velocidade ultrassônica, condutividade hidráulica, a gente vai pelo menos citar dentro de porosidade e permeabilidade, índice de carga pontual, durabilidade e alterabilidade, que também estão intimamente relacionadas, tá? Então, as propriedades índice é o primeiro ponto que eu vou começar a quantificar os valores da minha rocha para eu aplicar no modelo geomecânico lá na frente. E assim, a rocha intacta, assim, ela não contém descontinuidades, então ela é basicamente o que? Minerais sólidos, água, espaços vazios entre a água e o mineral sólido. Beleza, então a gente chega aqui na massa específica. Antes de falar da massa específica, observe que ela vai depender de uma variável aqui, densidade específica, tá? Então GI é a densidade específica e seria essa relação de cada mineral diferente que compõe a rocha. Então seria o somatório delas, tá? Multiplicada pela sua respectiva porção de volume. Tantos por cento da rocha é, por exemplo, de calcário. Então aqui é a densidade relativa do calcário vezes a porcentagem da rocha. Tá? Mas antes disso a gente precisa saber a densidade relativa. E como é que calcula a densidade relativa? Aqui eu vou estar representando como GI. E a gente calcula ela. A gente pode calcular ela pelo peso específico da rocha. Isso era pressão θ, tá, gente? Pelo peso específico da água. Tá? Então, essa relação ela vai me dar o que? A densidade relativa de determinado mineral componente de rocha. Com ele, eu vou poder multiplicar pela porcentagem de volume que ele representa dentro da rocha. 40% dele é feita de dolomita. Então, aqui eu pego a densidade relativa da dolomita e multiplico por esse volume que compõe a rocha. E a mesma coisa eu faço com as demais rochas e somo tudo. Os valores somados ele vai dar nosso G, que vai ser a massa específica da rocha, beleza? Da rocha intacta que a gente está avaliando. Então, essa é a primeira propriedade índice que eu trouxe aqui para vocês. Certo? E a relação com a densidade, voltando aqui, né, para a ideia da densidade, foi antes de colocar aí a massa específica, eu falei da densidade. A densidade relativa, ela vai se somar, né, dos minerais diferentes e vai formar a densidade total da rocha. Quanto maior for essa densidade total da rocha, maior é o peso específico que a gente vai ver no próximo slide. E com isso, maior o peso específico, a consequência disso vai ser que a resistência à compressão, tá? Quanto a rocha segura, quanto de tensão ela consegue absorver antes de sofrer ruptura, quando estão comprimindo ela, quando as tensões estão comprimindo ela, tá? Então a resistência dela vai acontecer com o quê? Resistência à compressão ela vai aumentar. Então se eu tenho uma densidade alta, ela se mantém ali, é necessário uma tensão muito maior para que haja uma ruptura. Isso pensando numa tensão de compressão, tá? Então a densidade ela vai influenciar o peso específico, que por último vai resultar numa maior resistência à compressão. Quanto maior a densidade, maior o peso específico, maior a resistência à compressão, beleza? Massa específica aparente, tá? Ela vai ser aplicada para se encontrar a peso específico aparente. Tá? O peso específico aparente ele é importante. A massa específica ela é importante porque sem ela a gente não alcança, não calcula o peso específico aparente. Então tá, a máxima específica aparente é a relação entre massa e volume, ou seja, a massa total da rocha. A gente tem aqui no numerador a massa total da rocha, independente de quais são os minerais contidos nela, ou seja, grama, massa, tá? A gente está falando aí em grama,
total da rocha pelo volume total da rocha, qual o espaço que ela ocupa, né? Tá? Então aí a gente vai ter uma massa aparente. E aí a massa aparente vai ser utilizada para encontrar o peso específico aparente. Aqui o peso específico aparente vai ser dado em kN por metro cúbico. Relação entre o peso e o volume da rocha, não mais a massa, mas o peso em si. Tá? A gente já está usando aí a massa aparente. Então, por que o peso específico ele é importante? O peso específico aparente ele vai estar ligado justamente ao estado da rocha, no sentido de presença de água. Se ele é um maciço seco, se ele está saturado, se ele está natural, né, com uma umidade, mas nada significativo, nada expressivo na quantidade de água contida nele. Tá? E tudo isso vai influenciar diretamente na estabilidade da rocha e posteriormente do maciço rochoso. Essa característica vai se extrapolar para o maciço rochoso, claro, avaliando também enquanto influencia a descontinuidade somada a essa característica da rocha intacta. Coisas que podem influenciar o grau de compacidade da rocha, ou seja, se tem espaços para estar havendo água dentro dela ou não, o estado de alteração, ainda que seja numa mesma litologia, e o próprio peso específico, peso, né, tem a ver com a força gravitacional. O peso ele vai estar justamente no gradiente, se ele está na superfície, se ele está numa camada intermediária e se ele está na profundeza da crosta terrestre. Tá? Tudo isso vai influenciar. E a composição química da rocha, sem dúvida, influencia em tudo, né? Os valores típicos do peso específico. Eu trouxe para vocês alguns valores aí. Observem, por exemplo, uma galena, que é chumbo PBS, chumbo e enxofre. Olha o peso específico dela, é bem alto, né? Comparação, por exemplo, com malita. Alita é sal de cozinha, em ACl, 2.1, 2.6. Gipsita, o gesso, 2.3, 2.4. Então, extremamente baixo. Então, peso específico, ele vai estar ligado justamente à massa específica. A massa específica, a densidade. Então, se a gente pensa que tem mais densidade, vai ter mais massa específica, vai ter mais peso específico aparente, tá? Nesse sentido, claro que também depende do volume de água presente nela. Mas as rochas, quanto mais densa, menor a probabilidade dela estar saturada, dela reter um volume grande de água, beleza? Outros materiais, aí o carvão, né? Carvão mineral, de 14 a 18 no peso específico dele. Lembrando aí que o peso específico, esses valores já estão sendo dados em kN por metro cúbico. Carvão de 14 a 18, granito bem maior, 26. Argilito, que pode conter bastante espaços vazios, pode conter água dentro dele, 22.1. Observe que deu uma baixada em relação ao granito e uma subida em relação ao carvão aí, carvão mineral, beleza? Que é cheio pode conter tem vários espaços para conter água, por exemplo. Mais peso específico, a gente tem aqui em relação ao carvão, granito e basalto. Peso específico de litologia, carvão, granito e basalto. Observem que o basalto tem muito mais peso específico. Qual que é, vocês pensam em densidade, qual que é o mais denso? O carvão não é, fica entre granito e basalto, né? O basalto é mais denso. Consequentemente, a massa específica é maior, o peso específico é maior, tá? Então a gente tem aí uma relação direta nesse sentido. Densidade, massa, peso específico. Uma relação direta. Se um aumenta, né? Se a densidade, por exemplo, aumenta, tende a aumentar a massa específica e tende a aumentar o peso específico. Quanto maior o peso específico, maior a resistência à compressão e módulo de elasticidade. A resistência à compressão eu já citei, né? E o módulo de elasticidade a gente vai ver melhor na próxima aula, mas guardem isso. Tá? Vai influenciar dessa forma no comportamento geomecânico da rocha, maior resistência à compressão e maior módulo de elasticidade. A gente vai ver na próxima aula direitinho o módulo de elasticidade. Beleza, até agora a gente estava falando de volume e relação do sólido, né, da rocha com a água. Agora a gente vai falar da relação do volume vazio e do volume da rocha. Beleza? Então, existem volumes vazios que podem estar preenchidos ou não com água e o volume da rocha. Essa relação de essa razão entre o volume vazio e o volume total da rocha é chamada justamente de porosidade. Ele é dado em porcentagem, essa razão multiplicada por 100.
como a gente está vendo aqui nessa primeira formulazinha aqui, tá? Quanto mais antiga uma rocha, maior a presença de minerais estáveis, gerando menor espaço vazio ao material. Tá, se a gente tem uma rocha recente, principalmente se a gente está falando do ciclo das rochas, a gente tem uma rocha ígnea, ela exala muitos gases, né, até ela se solidificar. Muito provavelmente ela é cheia de poros. Aí com o tempo ela pode ir perdendo os sedimentos, pode ir se decompondo, pode ir preenchendo ela com outros materiais rochosos carreados de fora para dentro, ou até mesmo de um solo ou de um material orgânico, tá? Tudo isso pode estar tapando esses poros. E os sedimentos dele, que vão se depositar numa região mais baixa dessa rocha ígnea, vai se transformar posteriormente com pressão e profundidade da crosta em rochas sedimentares, ela vai apresentar uma porosidade boa também, mas quanto mais antiga ela for, a formação dela, menos porosidade ela vai ter. E o mesmo acontece para as metamórficas, tá? Quanto mais antiga ela for, mais tempo ela teve de fechar os poros e estar mais estável. Assim como todas as reações químicas, as rochas não são diferentes. Elas tendem a fazer o quê? A buscar estabilidade. A estabilidade química, o rearranjo, ela também está contida aí na estabilidade física de fechamento dos poros. A gente pode, a partir da porosidade, a gente pode estar calculando uma variável chamada de tensão exercida. Tensão exercida sobre a rocha. Essa tensão ela pode ser dada sobre 1 dividido por essa porcentagem, tá? Essa porosidade, por exemplo, porosidade de 50%, ela é 50% porosa, ela é bem porosa, 0,5. A gente vai ter uma tensão exercida de 2, por exemplo, tá? Tá, e aqui a gente tem os fatores que influenciam na porosidade. A alterabilidade da rocha, quanto ela já sofreu de intemperismo, como eu escrevi agora no ciclo das rochas, rugosidade das partículas minerais. Quanto mais rugosa ela é, mais provável não ter contato com o outro lado da rocha ou com uma outra rocha, tá? É capaz de formar esses vazios, se ela for muito rugosa. Se ela for lisa, não. Ela diretamente vai entrar em contato com outra rocha ou com uma parede dela mesma, tá? Uma falha, por exemplo, entrar em contato, uma falha da mesma rocha. Em granitos, a porosidade pode chegar até 50%, tá? Foi o exemplo que eu tinha citado de tensão exercida. Um granito de 50% de porosidade, ele tem uma tensão exercida de 2. Certo, nesse slide aqui a gente tem a porosidade no sentido micro da coisa. A gente tem aqui, ó, quando os poros não é existente, ou seja, não tem espaços vazios que possam estar vazios mesmo, com composto de ar, ou ainda serem preenchidos por água. Poros, mas sem comunicação, são poros isolados, tá? Então ele não vai criar uma condutividade hídrica, essa rocha ela não vai ter essa condutividade hídrica, mas ela pode reter bastante água nela, tá? E também liberar, mas não direto, como essa aqui, com poros intercomunicáveis. Ou seja, os poros dessas rochas aqui, dessa região, eles estão completamente ligados, então a água ela pode fluir por entre essa rocha intacta. Ela é completamente permeável, então essa porosidade ela está diretamente ligada à permeabilidade, que é outra propriedade e índice da rocha, tá? Em termos de formato de partícula, observe que aqui, ó, elas estão meio pontiagudas, mas aqui elas estão bem mais arredondadas. Então nesse sentido a gente tem a esfericidade e o arredondamento, tá? O arredondamento, nesse gráfico aqui embaixo, ele vai significar o quê? Vai ser a falta de lascas, de pontas na superfície do constituinte aqui no sentido micro da rocha. A gente tem aqui cheio de lascas, tá? E ele vira uma esfera de fato, então a gente tem a esfericidade. Então o arredondamento tá aqui embaixo, ele vai se arredondando nesse sentido, daqui para cá, ele vai se arredondando, e aqui ele vai virando uma esfera de fato, é a esfericidade, tá? Então eles caminham juntos, o arredondamento e a esfericidade. Muita gente pode até dizer que é a mesma coisa, não, mas é bem similar, tá? Eles caminham juntos, a esfericidade e o arredondamento. Aqui ele é bem arredondado, mas não é esférico. Aqui ele é bem arredondado e é esférico, beleza? No sentido contrário, a gente tem de cima para baixo aqui a porosidade
e daqui para cá a porosidade, ou seja, a porosidade ela diminui. Quando a rocha ela tem muitas lascas, ela não é muito arredondada, ela não é esférica, a porosidade também ela é muito baixa. À medida que aumenta o arredondamento das partículas e a esfericidade delas, a porosidade ela aumenta. Então esse tipo de formato aqui seria a partícula da rocha mais porosa e essa aqui da rocha menos porosa, beleza? Então, nessa imagem aqui que a gente viu no começo, os poros intercomunicáveis, eles trabalham bem similar a esse material aqui, que não é rochoso, mas tem rochas como seus componentes. Tá? A gente está falando aí de um material mais para pavimentação. Mas no sentido assim, para ficar bem visual, a gente pode dizer que é similar a isso. Os poros intercomunicáveis, a água entra, anda por todos os poros e sai abaixo nos diferentes poros, tá? Nos diferentes caminhos preferenciais da água. Então, resumindo, a porosidade, quando aumenta a porosidade, a gente viu segundo as partículas micro naquela imagem, quanto maior a porosidade, menor o atrito entre os grãos de rocha. Por que menor o atrito entre os grãos de rocha? Observem que esse aqui, que não está arredondado e nem esférico, a gente tem um atrito grande, todas as partes se tocam do mineral de um com o outro, tá? Então essas partículas aqui arredondadas, ela tem um atrito menor, porque muitas delas nem se tocam, porque ela tem poros intercomunicáveis. Tá? E mesmo se elas estivessem se tocando, elas estariam se tocando em alguns pontos, já que elas são esféricas ou arredondadas. Tá? Então, quanto maior a porosidade, menor o atrito da região entre os grãos, tá? Os grãos aqui, componentes da rocha, menor a resistência da rocha. Resistência a quê? Resistência de forma geral. Resistência à tensão, atração, à compressão, tá? Que é assunto da próxima aula. Maior a deformabilidade da rocha. Deformabilidade é justamente a característica, a facilidade com que a rocha sofre deformação, se deforma. Tá? A gente tem aqui, maior será o fluxo da água, maior porosidade e maior fluxo da água. Isso a gente viu no slide passado. Maior porosidade, maior deformabilidade, que a gente vai ver bem direitinho na aula que vem. Maior porosidade, menor a resistência da rocha. Maior porosidade, menor o atrito entre os grãos. Mais separados, menos tocando nos grãos uns aos outros, eles estarão. Certo, então a gente tem aqui como os exemplos. Arenito cimentado, tá? Poderia ser só areia e sedimentos, mas está cimentado, então é arenito de baixa porosidade. A gente tem aqui calcário de baixa porosidade e xistos de baixa porosidade. São representantes aqui da imagem de poros, tá? De material rochoso poroso. A gente tem aqui uma imagem de microscópio. Tá? A gente tem aqui os grãos, os conjuntos de grão do mineral que compõem as rochas, tá? Alguns mais félsicos, outros mais márficos. Tá? Rochas sedimentares, a porosidade pode variar de 0 a 90%. Rochas ígneas e metamórficas, as sãs, né? Avaliando rochas intactas, pode variar de 12% até 20%. E de 20 até 50% se essas rochas ígneas e metamórficas já tiverem sido intemperizadas, tiverem uma alta alterabilidade, uma elevada alterabilidade, tá? Sofreu intemperismo com intensidade. Falando ainda da porosidade, a gente tem aqui um arenito poroso nessa imagem e algumas litologias diferentes segundo a sua porosidade. Como eu falei aqui, o arenito ele tem uma alta porosidade em relação ao xisto e ao basalto ou granito. O basalto ele tem uma porosidade geralmente menor, tá? Mas é tão próxima do granito que nesse gráfico ficarão iguais. Só uma representação, xisto e arenito, tá? Em porcentagem de porosidade. Então esse arenito, supondo que esse aqui da imagem, ele tem 31% de porosidade. Isso aqui são dados originários de ensaios, beleza? Então, nesse slide, ainda falando sobre a porosidade, a gente tem duas relações em gráficos de experimentos laboratoriais. A gente tem porosidade e profundidade aqui nesse gráfico. Vamos começar por ele. A gente tem aqui a porosidade em log, tá? Em log para ter uma relação mais direta, uma correlação mais direta com a profundidade que se encontra essa rocha intacta. Então, o eixo Y é a profundidade. Observem que a profundidade aqui ela está aumentando de cima para baixo. Então aqui embaixo está bem profundo
e aqui em cima está bem raso, bem superficial. Aí a gente tem aqui a porosidade aumentando nesse sentido, em escala logarítmica, para fazer uma relação mais direta, tá, com a profundidade. Então, quanto mais profundo, menor a porosidade. Quanto menos profundo, quanto mais superficial a rocha ela é encontrada, maior a porosidade, tá? Então, existe uma relação entre profundidade e porosidade. Quanto maior a porosidade, provavelmente aquela rocha intacta ela vai estar numa região mais superficial. Uma mesma composição, uma mesma rocha intacta que esteja igual a essa primeira que eu falei, ela esteja em profundidade, o que acontece? A porosidade dela vai ser bem menor. Pensem comigo, é uma coisa meio lógica. Se existe a compressão, né, entre as rochas encaixantes e também sobre a normal, sobre o peso de rocha que há em cima dela. Tem aquela rocha na profundidade. Os poros, eles vão ali, onde tiver vazio, eles vão tentar fechar esses espaços vazios. Então, é uma questão meio lógica de profundidade com porosidade. Quanto mais profundo, menor a quantidade de poros, de espaços vazios. Quanto mais superficial, maior a quantidade de poros, maior o volume de espaços vazios, certo? E a segunda relação que a gente tem aqui nesse mesmo slide é a porosidade e resistência à compressão uniaxial. Porosidade nesse gráfico aqui, ó. Porosidade, ela aumenta nesse sentido X, enquanto que a resistência à compressão uniaxial, ele cresce em função do eixo Y, tá? Aqui em cima ele tem uma alta resistência à compressão. No entanto, a sua porosidade é muito baixa. Enquanto que a rocha que possui uma porosidade muito alta ou mais elevada, ela vai apresentar o que? Uma resistência à compressão menor. Foi aquela primeira relação que eu falei logo no começo, quando eu falei ainda de peso específico. Está tudo conectado. Massa específica, peso específico, porosidade, desde a densidade, na verdade. Todas elas se relacionam de forma a interagir na resistência às trações, compressões. Nesse caso aqui a gente trata da compressão, porque a gente está falando de profundidade, tá? Então tem as tensões confinantes e tem a tensão de todo o maciço rochoso que esteja sobreposto, esteja acima da rocha que está numa certa determinada profundidade, beleza? Profundeza da crosta terrestre. Certo, então a gente tem aqui mais umas propriedades relacionadas à porosidade. Relação ângulo de atrito e porosidade. Lembrando aí que o ângulo de atrito ele tem uma relação matemática, tá? Ele é igual ao arco tangente, não se preocupem, ao arco tangente do coeficiente de atrito. Ou seja, o coeficiente de atrito é aquele ângulo de repouso. O material, dependendo do tipo, quando a gente empilha ele vai ficar uma pilha mais inclinada ou uma pilha menos inclinada, de acordo com o ângulo de repouso dele. Então é com esse ângulo que o ângulo de atrito tem a ver. Esse ângulo de atrito, a gente vai ver ele bem direitinho nas aulas de critério de ruptura de Mohr-Kolob. Vou apresentar ele bem direitinho, então fiquem tranquilos a isso. Só guardem que a relação, quanto maior a porosidade, menor o ângulo de atrito da rocha, tá? Tem uma rocha intacta que tem uma porosidade aí de 27. Então, o ângulo de atrito vai ser de mais de 60 graus. Enquanto que, quando uma rocha com a porosidade de 45%, eu vou ter um ângulo de atrito aí de 39, por exemplo, tá? Então, essa relação. Quanto maior a porosidade, menor o ângulo de atrito, que a gente vai ver em critérios de ruptura. Estão comigo? Então, continuando aqui, a gente tem o gráfico aqui de baixo. Nesse gráfico, a gente tem porosidade por deformabilidade. Ou seja, a gente tem aqui a porosidade, quanto maior a porosidade, tá? Aqui a gente tem uma rocha com uma alta porosidade de quase 50%, menor é o módulo de elasticidade. Vocês lembram do módulo de elasticidade lá nos conceitos de resistência dos materiais? Então é uma força, uma tensão sobre uma área. A gente tem um módulo de elasticidade. Então quanto maior a tensão, maior o módulo de elasticidade. Eles trabalham com uma relação direta. Enquanto que quanto maior a área, menor a elasticidade, esse módulo da elasticidade, tá? Trabalha nesse caso numa questão inversa. Então, com relação à porosidade, quando a gente baixa a porosidade, eu vou usar uma porosidade aqui de 32. O que acontece com a rocha?
ela vai ter um módulo de elasticidade maior. Então, quanto maior a porosidade, menor o módulo de elasticidade, que é essa característica aí, de tensão e sobre a área. Quanto disso vai deformar o material. Quanto maior a tensão, maior a deformação, porque maior a elasticidade do maciço rochoso, do material rochoso, seja a rocha intacta aí nesse caso. Tá, e aqui a gente tem mais uma propriedade índice, a velocidade de propagação da onda ultrassônica. E o que seria isso? A gente está falando aí de ondas elásticas que vão se propagar, que a gente vai fazer emitir no laboratório. Elas vão se propagar aqui embaixo, ó, ao longo da rocha intacta. Pelo tamanho da amostra, é possível fazer com material rochoso mesmo, que tenha descontinuidades. As ondas elásticas, elas são aplicadas desse lado e ela percorre todo o material rochoso e chega no receptor. E aí vai ter uns dados de velocidade, quanto tempo ela levou para se deslocar de uma ponta a outra do maciço rochoso. Tá? Ela é feita com maciços rochosos, apesar de que as propriedades índices que a gente está falando a princípio são só das rochas intactas. É possível fazer com rocha intacta? É possível. Assim como é possível fazer com maciço rochoso diretamente. Indica a quantidade de vazios. Então, como a gente acabou de falar de poros, é muito interessante que essa avaliação também seja possível de se fazer através desse trabalho de laboratório. Emissão de ondas elásticas, ondas ultrassônicas. Ela pode evidenciar onde há descontinuidades, a quantidade de vazios contidos nela e até mesmo a alteração. Se a rocha ela for muito alterada, ela vai estar aí apresentando um maior número de descontinuidades, de vazios, tem essa tendência de ter apesar do volume, ter um preenchimento de rocha menor, ter aí lá seus espaços vazios, sejam poros ou descontinuidades. A relação que a gente tem é que quanto maior a velocidade da onda, tá? Quanto mais rápido essa onda ela passa daqui para cá, maior a compactação da rocha, ou seja, menos o número de descontinuidades presentes nela. Por quê? A gente sabe que a onda, a gente sabe lá da física, que a onda ela se propaga muito mais rapidamente no meio denso. Então, quanto maior a densidade, lembra no começo dessa aula que a gente foi falar de propriedades índice, quanto maior a densidade, maior a massa específica, que maior o peso específico, menor o número de poros, mais denso ela está, mais concisa ela está. Então, tudo isso vai influenciar, vai dar respeito agora. Tá? Então, a velocidade da onda ultrassônica ela vai ser maior onde tem maior densidade, onde tem maior peso específico, onde tem maior massa específica, onde tem menos poros. Tá? Se tiver descontinuidades, a onda ela diminui a velocidade que ela passa, porque as ondas se propagam menos em meios menos densos. Quanto mais denso o meio, mais rápido a onda vai se propagar, certo? Aqui a velocidade é dada em quilômetros por segundo, é ultrassônica, tá? E a distância pelo tempo, é velocidade, tranquilo. E aqui nesse slide a gente pode ver que a partir dos ensaios de laboratório é possível calcular o índice de qualidade dessa rocha, a partir dos valores obtidos de velocidade de propagação ultrassônicas. Esse cara aqui, francês, o Formanteau, desculpa aí pelo francês, ele vai relacionar, né, a velocidade de propagação dessa onda ultrassônica com a porosidade e com as fraturas que estejam presentes ou não nesse maciço rochoso avaliado. Então, esse cálculo vai ser uma forma de verificar, de quantificar de uma forma teórica a partir de valores reais, a partir de ensaios de laboratório. E aí vai dar uma proporção de quanto é rocha e de quanto é espaço vazio, sejam eles porosidade ou descontinuidade. Velocidade da onda ultrassônica, a gente tem aqui, ó, exatamente o teste que eu tinha mostrado em figura. Essa aqui é uma foto. Formanteau, foi o teste que ele fez em 1976. Aqui são valores genéricos de rocha-sã com porosidade de descontinuidade zero, tá? Ou seja, rocha-sã mesmo, teoricamente extremamente densas e, assim, dependendo de cada uma, né? Por exemplo, rochas ígneas tem uma densidade muito maior do que, por exemplo, o calcário, tá? Então são valores referências esse aqui, publicados aí por Formanteau, francês. Ainda falando sobre o índice de qualidade, a gente tem a relação nesse gráfico de porosidade e fraturamento do maciço rochoso, ou seja, os dois espaços vazios contidos no maciço rochoso.
a gente tem aqui essencialmente sem descontinuidades, a gente vai ter um alto índice de qualidade do maciço rochoso e uma alta porosidade. E como última característica a gente tem repleta de descontinuidades. Quando a rocha ela é muito cheia de descontinuidades, a gente tem essa descontinuidade, né, essa porosidade ou fraturamento baixo e uma quantidade de qualidade de rocha, de formato baixa também, por volta de 25. Quando for 15 a esses espaços vazios, sejam eles fraturas ou porosidade, será de 25 a qualidade do maciço rochoso, segundo o estudioso aí em questão. Tem outras classificações também, a classificação 3 com muitas descontinuidades, 2 com maciço rochoso com descontinuidades moderadas e 1 com poucas descontinuidades. Ainda falando sobre a velocidade de propagação ultrassônica, a gente tem aqui uma foto realizada aqui no Brasil mesmo, recente, com o carvão. A gente tem aqui, o gráfico indica o índice de precisão, tá? Então tá bem ok, não é 99, mas tá bem ok. Em termos de densidade por velocidade da onda, tá? Então esse é o primeiro índice que eu tinha comentado, né, lá nos primeiros, que vai dar origem a todos os outros em sequência. E aí relacionando ele diretamente com a onda ultrassônica, são resultados de ensaio de laboratório. E agora a gente tem os parâmetros geofísicos da rocha intacta, ali removida, né, e levada para o laboratório, e a mesma in situ. A realização desses parâmetros geofísicos, eles são medidos no laboratório pela onda direta, eles emitem a onda sísmica, a onda geofísica, e verificam quanto dela foi emitida, quanto tempo ela demorou para chegar. E também tem a medição da onda refratada. Isso vai servir da mesma forma que a ultrassônica, ela vai dizer o número de vazios, sejam eles poros ou descontinuidades. E aí a gente tem um índice aqui do volume da onda refratada in situ e da onda que foi emitida direta no laboratório. Então a de cima, a VL é a onda que vai, que chega na rocha, e a VF é a onda que reflete, que volta da rocha. E essa segunda é feita em campo, in situ. Tá? Então, dessa forma aqui, com esse índice de velocidade é calculado, e a gente tem aqui qualidade do maciço rochoso. Aí a gente entra em classificações. A gente pode ter muito baixa, a qualidade baixa, média, boa ou muito boa. Então, a alterabilidade e durabilidade, que são opostas, né, ela pode ocorrer da seguinte forma: é alterada por solução, por oxidação, por esfoliação, desagregação e abrasão. Tá? Os nomes eles são indicativos. Solução ele transforma em líquido, ele vira solução, né? A oxidação é resultado da oxidação mesmo do oxigênio presente no ar ou às vezes até mesmo na água. Esfoliação vai sofrendo aquele descamamento, a desagregação vai farelando, dependendo do tipo de rocha, e a abrasão, tá? É a pancada, a tensão que a rocha sofre e acaba soltando sedimentos, acaba se desfazendo. Ou seja, a rocha ao longo do tempo ela vai perder massa, ela vai perder sua massa. Então a massa final dividida pela massa inicial, aqui nessa fórmula aqui embaixo, a gente vê que ela é dada em porcentagem, e esse é o que? É o índice de alterabilidade ou de durabilidade, como queira. E aí existe um ensaio feito para encontrar exatamente essa massa final e essa massa inicial, através de líquidos como etilenoglicol e até mesmo a água. Tá? Já está envolvido com a questão de densidade, a gente saber o volume, afundar a rocha, ver qual é a densidade dela, quanto de água foi retirada. Tá? Então tem todo esse trabalho para calcular a massa final e a massa inicial. E deve ser observado também que existem argilominerais que eles expandem na água, então esse teste não é válido para todos os tipos de rocha, beleza? Os expansivos não. Alterabilidade e a durabilidade, aqui a gente tem vários testemunhos de sondagem, que o mesmo furo aqui vira de outro furo, veja. Tá, de testemunho de sondagem, e a gente tem aqui, ó, completamente alterado esse primeiro. Deixa eu marcar aqui. A gente tem aqui o maciço rochoso 1, ele tá completamente alterado. O 2, altamente alterado.
O 3, ele está organizado aqui em ordem, tá? O 3 aqui, moderadamente alterado, levemente alterado, um pouco alterado, para não falar levemente alterado. É o 4, que está bem aqui, e o 5 sem alteração. Pode ver que esse testemunho de sondagem está praticamente inteiro. Tem uma outra quebra, mas tem a ver também com a remoção do testemunho. Ele pode quebrar, mas é bem visível quando é quebra do testemunho ou quando é natural, quando é da rocha. Quando é a quebra de testemunho de sondagem, não é visível intemperismo na superfície de descontinuidades, beleza? E eu já tinha citado a permeabilidade. Quando a gente fala de permeabilidade, lógico, associada aí anteriormente, pensando na porosidade, a gente vai estar falando aí da condutividade hidráulica, ou seja, facilidade que tem da conexão dos poros, acaba gerando uma permeabilidade, que é por onde a água vai entrar e vai sair muito rapidamente. Ela vai ser um material permeável. E impermeável é aquele que a água não consegue penetrar. As rochas impermeáveis não dão espaço para que a água ela penetre e sature o maciço rochoso, tá? Essa característica dessa propriedade índice, ela é aplicada em problemas como previsões de túneis, tá? Na construção de túnel, no bombeamento de água, de óleo, de gás, até mesmo no rebaixamento de lençóis freáticos, quando a gente quer minerar uma área que contém ali um lençol freático. Enfim, tem várias utilidades. Esse teste aqui da imagem, na verdade, ele é mais direcionado para solos, mas também ele é aplicável a maciços rochosos muito fraturados. A gente vai checar a permeabilidade da água. Geralmente ele é fechado no fundo e tem furos nas laterais. Aí é deixado um tempo ver em quanto tempo aquela água ela é eliminada desse cano, desse tubo, desse ína aí. Quando ela for totalmente eliminada, ela sofreu o quê? Ela sofreu permeabilização. Ela foi permeada pela água. Ainda falando da permeabilidade, a gente tem aqui uma relação. Quanto maiores descontinuidades, maior a permeabilidade. Beleza, mais fácil a água vai percolar por dentro do maciço rochoso. Maior a tensão de compressão. Quanto maior a tensão de compressão, menores descontinuidades e a permeabilidade. Quando há espaços vazios e o corpo rochoso ele vai sofrer a compressão, ele tende a fechar, ele tende a tocar todos os flancos, diminuindo assim tanto as descontinuidades, quanto a porosidade, quanto a própria permeabilidade da água. Mas a partir de um certo limite, então até certo limite isso acontece. Depois de um ponto, você continua aumentando muito as tensões, pode acontecer que ocorra maiores descontinuidades, tá? Aumente o número de descontinuidades no maciço rochoso, ao invés de concentrá-los, ao invés de comprimi-los e diminuir o volume vazio aí da rocha, tá? E a resistência mecânica tem tudo a ver com a nossa próxima aula, já dando aí a finalização mais da aula. A gente tem esse teste de compressão, pode ver que ele é comprimido no sentido vertical, tanto em cima quanto embaixo. Dependendo dos minerais que compõem, das descontinuidades presentes da rocha, se é uma rocha intacta, por exemplo. Então vai ser avaliado o quanto é necessário de tensão, de compressão, para que o material rochoso ele sofra ruptura. É um método fácil, simples e ágil. Roth e Franklin, na década de 70, sugeriram avaliar o índice de resistência à compressão num específico ponto, pontiforme, obtido pelo ponto de carga teste, ensaio de compressão pontiforme, que é justamente essa que a gente viu a foto no slide anterior, tá? Com propriedade índice. Então a gente tem que em cada ponto a gente tem aqui, digamos, esse corpo de prova. Aí nesse ponto aqui é avaliado, no ponto ao lado é avaliado, no ponto na frente é avaliado, no ponto atrás é avaliado. Então cada uma dessas gerou uma avaliação diferente. E cada uma dessas necessitou de uma tensão diferente, aproximada, mas diferente para que o corpo ele sofra essa ruptura. Então a gente teria aqui uma resistência média. A gente faria uma média aritmética, a gente teria um valor que aí a gente já estaria quantificando essa característica, resistência à compressão, que esse material rochoso avaliado, feito esse ensaio de laboratório, teria
tá? Em relação à tensão aplicada, quanto ele resiste a essa tensão aplicada. Essa foi a aula de hoje, olha, do fundo do coração, acreditem, para mim essa é a aula mais chata de toda a mecânica das rochas. Daqui para frente as coisas vão ficar bem mais fáceis e tranquilas, acreditem. Continuem acompanhando o canal, obrigado pela atenção.